Olá a todos. Hoje tenho a honra, prazer de estar com um amigo, filho, qualquer coisa que vocês podem imaginar. O André Lage, é o diretor executivo do Stand With Us Brasil. É uma organização que promove, através de educação, a compreensão dos conflitos que estão em Israel, a situação do Oriente Médio, com uma equipe sensacional também de educadores. E o André encabeça, vocês devem ver isso muitas vezes na televisão, nas rádios, toda a explicação através da ciência política, que André também é formado nisso, e além de tudo, uma posição equilibrada que tenta mostrar os fatos e dar para as pessoas conteúdo para poder realmente argumentar e entender o conflito de uma maneira muito mais equilibrada. André, bem-vindo. É uma honra, um prazer estar junto. Prazer. E hoje, na verdade, é um ano no calendário judaico. Amanhã, né? Simchat Torah. Hoje à noite para amanhã à noite. Amanhã à noite é um ano do calendário judaico, do fatídico dia que no calendário nosso é conhecido como 7 de outubro. Sim. 2023, uma data que já é marcada, é uma cicatriz no corpo humano. Eu não vou falar judaico, acho que no corpo humano da humanidade, porque é uma marca igual 11 de setembro, igual outras datas marcantes na história da humanidade. Essa data eu acho que mudou muita coisa. E queria um pouco escutar a sua análise depois desse um ano, com muitas coisas que aconteceram no meio do caminho. Como é que você está enxergando esse período que já passamos e dá uma luz para nós? O que vai acontecer? O que espera à nossa frente para a gente talvez ter um pouco de esperança que a gente consegue melhorar esse mundo ou viver num mundo melhor? Bom, primeiro, o Avi deu vários complementos, né? Então, o Avi é o meu amigo, meu pai postiço, meu conselheiro da Stand With Us. Além de conselheiro da Stand With Us, o Avi tem outros 5 chapéus. Alguns. E não menos importantes. São todos super importantes para causas de Israel ou causas judaicas, causas não judaicas. Também. Eu acho que o panorama desse um ano, eu acho que tem 3 momentos. O primeiro momento é o momento do ataque, do choque, do medo dentro de Israel, do trauma. Eu fui para Israel em novembro de 2023. Eu cheguei lá dia 4 de novembro, 5 de novembro. Faltava 2 dias para dar um mês da guerra. E você via uma cidade vazia, né? Você via aqui e ali coisas abertas, muitas coisas fechadas, pouca gente na rua, ainda tentando entender o que estava acontecendo. O país estava totalmente diferente e ainda não tinha voltado a respirar. Eu acho que quebrou o mito. Quebrou o mito. O Superman. O país indestrutível. Quebrou o mito de que Israel está lá para... quebrou o mito não, mas danificou o contrato social de segurança que o país tem com seus cidadãos. Israel foi criado para ser um safe haven, né, para os judeus no mundo inteiro depois do Holocausto, e acontece uma coisa dessa numa data dessa. E ainda contra um país que tem um dos exércitos mais poderosos do planeta, um dos serviços secretos mais poderosos do planeta. Mesmo que os países não sejam herméticos, né, como a gente fala, não há defesa 100% garantida 100% das vezes.
o que aconteceu foi numa escala muito alta, né? Com vários erros que surgiram ao longo do tempo que permitiram não só, mas também a escala ser tão grande. E eu acho que esse é o primeiro momento, é o momento do trauma, do medo não só dos israelenses, muitos brasileiros, muitos não Olim Hadashim, né, novos imigrantes que ficaram com medo de ficar lá. Logo depois do 7 de outubro, saíram de casa, trancaram as portas, ficaram com medo de que tivesse mais gente dentro de Israel, que pudesse invadir suas casas, matar e sequestrar essas pessoas. E aí, dentro desse primeiro momento, existe a ofensiva, né? A ofensiva israelense, que começa no mesmo dia, atacando alvos do Hamas dentro de Gaza, e depois de 3 semanas a invasão de Gaza por terra, no que a gente chama de a manobra militar por terra, para poder fazer o pente fino e conseguir desmantelar o Hamas, porque esse foi colocado como objetivo de guerra, e encontrar os reféns ou fazer a pressão militar para que se seja possível o retorno de reféns através de algum tipo de acordo, mas tirar o Hamas da faixa de Gaza no sentido do governo. Então esse primeiro momento ele vai durar alguns meses e vai ter um segundo momento. O segundo momento, acredito eu que lá por janeiro, fevereiro, até meados de julho, agosto, é um momento de estagnação. Na minha opinião, é um momento onde não teve grandes conquistas militares diferentes, era mais muitas batalhas, menos guerra, mais batalhas específicas em pontos específicos, negociações que acabavam não surtindo nenhum efeito. Então tinha negociações em Doha, tinha negociações aqui, voltava. Estamos falando aí de fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí você realmente tem algumas coisas que acontecem a partir de um terceiro momento que vão mudar a figura da guerra e do que está acontecendo. Acho que a primeira delas, elas começam com, primeiro, o Hezbollah entra na guerra, né? Ele começa a atirar e ter essa troca de tiros no norte, que ficou por um tempo igual. Todos os dias era 10, 12, 5, 7, faixa de território de 5, 7 quilômetros. Aí tem o assassinato, né, de 12 crianças drusas. Israel já estava ameaçando que iria fazer algo que mudasse o cenário, que o cenário não poderia continuar do jeito que está, através de diversas pessoas e representantes e mediadores americanos ou franceses de mensagens pro-Líbano para tentar restabelecer a soberania de Israel no norte de Israel sem perigo dos foguetes e mísseis do Hezbollah, e que 60 mil pessoas que tinham sido evacuadas do norte pudessem voltar para suas casas. E aí eles têm esse míssil que atinge Mad el-Shams, que fica no Golan, e mata 12 crianças drusas. Israel mata, depois de algumas semanas, o chefe do braço militar do Hezbollah. Eu diria ainda mais de que esse segundo momento ele começa a surgir em abril, porque depois que Israel, sem assumir, mata um líder, um dos comandantes das guardas revolucionárias que está na Síria, né, num prédio adjacente à embaixada. Aí o Irã ataca Israel, só que isso morre rápido. Era a primeira vez o Irã ataca Israel, os Houthis ficam atacando Israel o tempo todo, mas isso acaba sendo neutralizado porque o revide de Israel contra o Irã em abril vai ser só um alvo numa usina nuclear de Natanz, vai ser só o radar do sistema antiaéreo, e aí Israel nem assume isso, não tem nem fotos, não tem vídeos, então isso acaba ficando... Israel, ele meio que ele absorve o ataque iraniano, que não foi um sucesso, foi um fracasso, e faz um revide que é um gesto, vamos dizer assim. Mas a partir de agosto as coisas começam a mudar de figura, porque no fim das contas, quando você tem essa morte dos jovens em Mad el-Shams, que acredito eu que foi em julho ou em agosto? Em julho. E depois que isso acontece,
Israel vai e mata o líder do braço militar do Hezbollah. No dia seguinte, o líder do Hamas, Haniyeh. E sucessivamente começam a acontecer várias eliminações de líderes terroristas do Hezbollah, chegando na situação atual. Esse terceiro momento que a gente está é um terceiro momento, na minha opinião, em relação à guerra, de que Israel está por cima. Essa não está mais agora uma situação de estagnação. A estratégia de Israel contra o Hezbollah no Líbano surtiu um efeito imenso. O Hezbollah foi desmembrado no seu comando. O Irã não tem mais o Hezbollah que ele tinha 3 meses atrás para ser utilizado contra Israel de uma maneira forte e agressiva para dissuadir Israel. O estrago que Israel está causando no sul do Líbano e no Líbano em geral é muito grande. O Líbano meio que paralisou, os voos cancelados para o Irã. Então não está mais uma coisa só em Israel, está em outros países também, e eles estão pagando uma consequência muito maior do que o benefício das ações deles antes. E nesse momento Israel está numa posição, com a morte do Sinwar, com a eliminação do Sinwar, numa posição, na minha opinião, de vantagem militar estratégica. E isso a gente poderia ir para um quarto momento que a gente não sabe que a gente pode desenvolver. Esse novo modelo, vamos falar, de buscar as lideranças, de matar as pessoas em cargos chaves, você acha que realmente funciona? Vai refletir na situação ao longo desses próximos meses? Porque nos primeiros dias pós, que até tivemos um certo otimismo que isso pode acabar com a guerra, que pode sentar numa mesa, porque é uma situação mais sem liderança, de fracasso, tanto do Hamas como do Hezbollah. Mas a gente vê uma intensificação dos ataques de todos os lados, principalmente do Líbano. Israel está sendo atacada no centro do país, Tel Aviv, todo o centro, nem falo do norte, Haifa e toda a região de Haifa, de uma maneira bem mais agressiva, com mísseis talvez de alcance e de tecnologia um pouco mais avançada. E até ontem eu vi um vídeo que o pessoal do Hezbollah fala: estão bombardeando a gente, estão destruindo algumas coisas, mas temos muito mais coisas dentro dele. Até mostra uma foto de um túnel com um míssil mais, de uma geração mais avançada, falando: nós vamos acabar com Tel Aviv, etc. Aquela também briga psicológica que existe. Você acha que esse sistema de matar a liderança não nasce coisas pior? Isso depende. Bom, indo para ciências políticas e academia no estudo de terrorismo, principalmente no terrorismo fundamentalista religioso, seja islâmico ou qualquer outra religião, o terrorismo, para poder existir e efetuar suas ações, ele precisa ter motivações e capacidades. Existe uma linha, essa linha para baixo seria sem motivações ou motivações muito baixas, a ponto de essas motivações não serem suficientes para você fazer uma ação, e capacidades. Se ela estiver abaixo dessa linha, você não tem recurso, você não tem como fazer, então mesmo que você tenha motivação, você não tem a capacidade. Se você tiver as duas acima, você vai ter é uma questão de tempo que aconteça alguma coisa. Então, dependendo da liderança, existem lideranças insubstituíveis. É óbvio que alguém vai entrar no lugar. Da mesma forma que um presidente muito importante que possa vir a falecer por uma doença ou por um assassinato político, é muito difícil entrar alguém no lugar dele se ele for uma pessoa muito influente, muito conhecida e tal. Mas alguém vai entrar no lugar. Pode ser um big shoes, mas alguém vai entrar no lugar. Então, tem pessoas que são mais difíceis de substituir, tem pessoas que são mais fáceis de substituir no que diz respeito à capacidade organizacional, à capacidade de gestão, à visão, a capacidade de transferir propósito para as pessoas que se unem ao grupo, etc, etc. Então, assim, Bin Laden, ele era meio que insubstituível. Quando ele foi morto, entrou o Zawahiri no lugar dele, ele era
bem menos conhecido no mundo e bem menos conhecido entre as pessoas que apoiavam a Al-Qaeda. A Al-Qaeda ainda existe? Existe. Tem algum líder? Deve ter algum líder. Tem com certeza algum líder. Deve ter o líder da Al-Qaeda no Iraque, deve ter o líder da Al-Qaeda no Afeganistão, mas não é a mesma coisa que o Bin Laden. E aí, então, dependendo de quem for, pode ser que sim, pode ser que exista alguma vantagem na eliminação, porque a pessoa pode ser muito estratégica, muito influente, muito importante, e a sua eliminação ou prisão, no caso não dá para prender, então ele é eliminado, prejudica fortemente as motivações do grupo e até as capacidades do grupo de conseguir se organizar. Um exemplo disso, na minha opinião, nesse momento, é o Sinwar. O Sinwar era o líder máximo do Hamas em Gaza, e a questão, acho que do Sinwar interessante ser colocado, é que o Sinwar, ele ficou 20 anos na prisão israelense. Ele era o líder do Hamas Prisões, e o Hamas Prisões é uma ala do Hamas super importante, influente, porque o Hamas, como um movimento religioso, as pessoas têm o desejo ou até a intenção do martírio. Então, a pior punição para uma pessoa que é membro do Hamas não é a morte, mas a prisão em prisões israelenses, porque ele não foi para o martírio, porém a vida dele está completamente controlada pelo seu maior inimigo, que é considerado, eles consideram que é Israel. Então, no momento que as pessoas estão presas em Israel, o Hamas tem aquela obrigação moral de querer soltar essas pessoas a todo custo, não importa a destruição em Gaza e quantas pessoas vão morrer e por aí vai. Que eles se preocupam com o grupo mais do que eles se preocupam com as pessoas. E o Sinwar era o líder do Hamas Prisões. Então, quando teve o acordo para soltar o Gilad Shalit, foi ele que fez a lista das pessoas que saíram. Que inclusive ele se incluiu nessa lista. E aí ele vai para Gaza em 2011, e de 2011 a 2017, 6 anos, ele vira o chefe do Hamas em Gaza. E o Haniyeh sai de Gaza e vai para o Catar e vira chefe do Portibulho Internacional, do Biro Político Internacional do Hamas no Catar. Quando o Haniyeh é morto no Irã esse ano, quem vira o líder máximo do Hamas, tanto do Biro Político quanto do Hamas local, o Sinwar. É a primeira vez que o grupo vai escolher uma pessoa local para ser chefe do Biro Político Internacional. Antes era o Khaled Mashal, enfim, teve outras pessoas que ora estavam na Síria, ora estavam em Doha. Então, isso mostra a unanimidade em relação à pessoa. E o mastermind do 7 de outubro. Então, para um país que sofreu um atentado como Israel sofreu, assim como os Estados Unidos, a França com o atentado que teve em 2015, com o Estado Islâmico, Baklan, nome da discoteca que teve o atentado do Estado Islâmico. Quando você consegue chegar e eliminar o El-Baghdadi, o Sinwar, ou o Bin Laden, você sim tem uma vantagem militar imediata, e essa é uma janela de oportunidade que talvez pode ser usada. Eu sinto que não foi explorada suficiente. Não, ainda não foi explorado. Eu concordo que não foi explorado, mas talvez esteja muito recente. Agora, pode ser que ainda exista uma exploração a ser feita. Mas eu vou dar um exemplo contrário. Quando Israel mata Abbas Moussaoui, em 92, o líder do Hezbollah no Líbano, veio Nasrallah, que era muito mais influente e virou a ser muito mais perigoso e muito mais problemático e construiu o poder bélico do Hezbollah ao longo dos 32 anos que ele ficou no poder, a ponto de conseguir transformar o Hezbollah na maior organização terrorista do planeta, mais rica, mais bem treinada, mais bem armada, mais articulada, com um flow de cash de bilhões de dólares e por aí vai. Então agora, com a morte do Nasrallah, realmente é muito difícil encontrarem alguém no nível do Nasrallah. E o vice dele já foi morto e o vice do vice também já foi morto. Aí não tem nem quem substitua. As decisões foram passadas para o Irã. As decisões passadas para o Irã é bom e ruim. Porque, por um lado, quem está tomando as decisões não está sendo atacado. Então ele não tem a pressão do ataque. Então, eventualmente, um acordo entre Israel e o Líbano, que inclua o Hezbollah, pode ser mais difícil
se as decisões do Hezbollah estão sendo tomadas, as decisões finais estão sendo tomadas no Irã. Porque não está tendo... Se você está tomando decisões com a sua luz apagando e com barulho de bomba, você vai ter mais pressão de chegar num acordo final se você está sendo pressionado. E aí, na lógica da utopia, não acho que a gente deveria... Se as pessoas falam assim, não, você mata um, vem três. Mas qual a alternativa que o país democrático tem? A gente tem só uma alternativa. Eu até brinco com as pessoas, né? Eu falo assim, os israelenses e os judeus, em geral, assim, as pessoas que estão tomando as decisões em Israel são pessoas que nem eu e você. São israelenses que trabalham e que querem tomar vinho e viajar e fazer chip de computador e que também, no momento de necessidade, precisam tomar decisões militares e que envolve ações militares de assassinato seletivo de pessoas. A gente quer fazer isso? Não, a gente precisa. E aí tem uma questão também de imagem, né? Matar o líder do Hamas, que fez o 7 de outubro, é uma obrigação moral de Israel, é uma sensação de vitória que o país precisa dar para a sua própria população depois de um ano de guerra, que é depois do pior atentado terrorista da história. Precisava ter essa cena de que Israel está conseguindo, de que o governo, junto com o exército, estão conseguindo dar à população de Israel um certo alento do que aconteceu. Mas isso aconteceu com o Hezbollah, com o Nasrallah, aconteceu com o Hamas, com o Hania e com o Sinwar. Não é o momento, porque guerra não resolve essa situação. Ela é um meio, ela não é... É um meio para um fim, para sim. um fim. Uhum. Não chegou a hora de sentar e tentar resolver isso de uma maneira de política, negociação, porque até onde é o ponto de guerra, até onde é o ponto... Porque a vida parou. Em Israel, agora no Líbano, a faixa de Gaza parou desde do momento que Hamas assumiu. Mas qual que, na sua visão, é o momento de falar, opa, aqui é a linha. A partir de aqui não adianta mais martelar, bombardear, atirar, ou ainda falta alguma coisa para chegar nessa linha? Eu acho que no Líbano falta. Eu acho que no Líbano o que falta, para conquistar o que falta, existe um grande custo de vida humana, um grande custo de recursos, um grande custo de soldados. E um custo de imagens. Um custo de imagem já. A questão de imagem eu acho que não... Mas assim, até falo isso por nós aqui no Brasil. Tá. Nós temos muita amizade com os libaneses. Com libaneses. Não, eu aqui. acho que muitos entendem também, né? O que Israel está fazendo era inevitável. Ficou um ano. As pessoas falaram, não, tenta resolver isso de forma diplomática. Tentaram por um ano resolver de forma diplomática, não conseguiram. Eu, na verdade, acho o seguinte, Avi. Eu sou a favor sempre da tentativa de pensar fora da caixa. Né? O que a gente poderia estar fazendo de diferente para atingir um objetivo? Isso. Governos, às vezes, tendem a não conseguir pensar dessa forma. Nem todo mundo em Israel pensa dessa forma. As pessoas pensam... os israelenses estão muito moldados, às vezes, de... E aí eu concordo com Mika Goodman, de que Israel precisa ser temido e não querido no Oriente Médio, infelizmente. E para ser temido, você precisa restabelecer a dissuasão. A dissuasão pode ser que seja restabelecida. E agora, o que Israel está fazendo é realmente aproveitando o momento para tentar restabelecer uma dissuasão em relação ao Hezbollah no Líbano, para que a resolução 701 seja implementada e tenha garantias e até mesmo mecanismos de evitar que ela seja violada. Porque isso é o que aconteceu em 2006. Ela foi implementada, 3 semanas depois o Hezbollah começou a descer para o sul do Líbano. Nos dias de hoje eu acho mais importante evitar o reabastecimento bélico. Como? Aí que é o ponto. É um país independente. Então, tem voos chegando. Tem voos chegando, tem fronteiras abertas. Abertas. Porque se você levar acima do Litani hoje, com os mísseis que tem,
ok, vai precisar de um poder bélico talvez um pouco diferente, mas da cima do Litani vai atingir Israel do mesmo jeito. Mas se eles atingirem acima do Litani, é uma escalada diferente. Só para quem não entende, Litani, a gente está falando de 30 quilômetros da fronteira atual entre Líbano e Israel. É uma resolução da ONU que já falava que o Hezbollah tem que estar atrás do rio Litani para exatamente criar esse espaço entre Israel e o Líbano e evitar aquilo que até a gente viu nos documentos achados, de uma tentativa até de invasão terrestre. Isso já existia também. O Hezbollah também tinha um plano de invasão terrestre com as forças Radwan. E essa zona tampão, na verdade, é devolver ao Líbano a soberania do Líbano. Que essa resolução faz parte, na verdade, a resolução 559 de 2005, que tira os sírios do Líbano, né? A revolução dos 14 de maio, eu acho, uma coisa assim. E dá ao Líbano a prerrogativa e o monopólio do uso da força para o seu exército e a sua polícia, que é isso que deveria existir. Sim, apesar que o Líbano, se a gente olhar, até de maneira demográfica mudou. Líbano dos anos 70 e o Líbano de hoje já é um outro Líbano. Já é um outro Líbano, mas por isso que fazer contagem demográfica no Líbano é proibido. Né? Não se sabe qual é a proporção das etnias e das minorias e das maiorias. Sim, que está virando meio Jordânia também. É uma minoria que está controlando o país. Pois é. Então, eu também falo para as pessoas assim, o que eu falaria para o Irã ou para as pessoas, né, desses grupos, desse eixo da resistência? Eu acho que o que a gente está caminhando, assim, para guerras religiosas, não tem solução. Guerras religiosas não tem solução. E a guerra, de novo, a guerra religiosa nesse caso daqui é do Hezbollah e do Hamas contra Israel, e do Irã contra Israel. É uma guerra por motivos religiosos. Então, a não ser que exista uma mudança interna de visão religiosa deles mesmos, ou de líderes religiosos deles mesmos, vem algum... Mas essa visão religiosa existe há séculos. Então, como é que agora... Não há séculos. Desde do Muhammad. Não, mas a visão religiosa de que o território é Waqf, de que isso tudo deveria ser islâmico, em nome de Deus, de que Israel é um sacrilégio, e de que é um câncer e tem que ser estiprado, ou até mesmo essa supervalorização e superestimação de Jerusalém como uma cidade islâmica. Não estou dizendo que não tenha ambientes islâmicos e templos islâmicos, mas não é a cidade mais importante dos muçulmanos, é Meca, é Medina, tem outras no Irã também que são mais importantes, né? A Meca dos xiitas fica no Irã, a Meca dos sunitas fica na Arábia Saudita. Há 200 anos atrás, Jerusalém não era a capital de nenhuma província do Império Otomano. Então, assim, tudo isso se transformou ao longo dos últimos 100 anos. O que eu falo, o que eu acho que deveria ser, de uma certa forma, a criatividade deveria vir, era um tudo ou nada, no sentido de os israelenses e o mundo livre precisavam falar para os iranianos e para esses grupos assim: ou vocês fazem paz e chegam a um acordo final de fim de conflito, com todas as demandas e dá o tempo e a paciência que essas negociações vão necessitar e precisar, ou vai ter uma guerra total onde a gente vai, no fim das contas, destruir o eixo da resistência. Você não tem opção, ou você faz paz ou vai ter guerra total. E aí, aonde o regime iraniano pode cair, né? E o regime iraniano não tem armas suficientes para lutar contra essas forças, porque eles não têm uma bomba nuclear. Mas aí eles têm a Rússia, eles têm a China... Eles não vão entrar. Na minha opinião. Não, a China não vai entrar num conflito armado fora da China. A China eu até A China concordo, não vai mandar um exército chinês para algum lugar. A Rússia não sei. Por que a Rússia vai mandar aviões para o Irã? Contra a Força Aérea de Israel, da França e da Alemanha e dos Estados Unidos? É muito difícil. Então, por que evita você falou do eixo da resistência, que eu chamo não eixo da resistência, chamo eixo do mal. Eixo do mal, eixo da intolerância. Da intolerância.
da antidemocracia, vamos falar, contra o eixo do bem. Então, o que evita do eixo do bem tomar essas atitudes? Nem atitudes mais simples, como atitudes financeiras, estão sendo tomadas de uma maneira veemente, assim, que realmente corta os canais de dinheiro e de financiamento. O Irã já sofre bastante sanções. É que o Irã é um país de 100 milhões de pessoas, então nem todas as sanções conseguem ser atingidas, mas eles têm várias formas, mecanismos de tentar furar essas sanções e as suas limitações. A economia do Irã não vai bem por causa disso também, né? Você tem uma desvalorização da moeda, uma inflação grande, uma pobreza da classe média, um empobrecimento da classe média iraniana. Mas é um país de 100 milhões de pessoas, com PIB de 600 bilhões de dólares por aí, que faz com que exista um movimento. E também tem uma questão que países livres tendem a sempre preferir o não uso da força. Motivos políticos, motivos eleitorais, motivos de imagem, orçamentos, etc. Tomar decisões de ações militares, mesmo que a ação militar seja legítima e vai eventualmente trazer a paz, as pessoas não entendem isso. Olha, a gente precisa fazer essa ação de usar a violência, vai morrer gente, mas a gente vai chegar numa paz duradoura no fim. Eu acho que o que aconteceu no final da Segunda Guerra me parece difícil acontecer mais uma vez no mundo de hoje. Não, isso não, a bomba atômica? Não só a bomba atômica, como Dresden e outras ações militares fortes. Porque o padrão do que é aceitável e não aceitável, e o que é ético e não ético, e o que é legal e ilegal, de 45 para cá, de 44 para cá, mudou radicalmente. Antigamente se faziam guerras em trincheiras. A Inglaterra destruiu Berlim para vencer a guerra contra os nazistas. Morreram muito mais alemães do que ingleses. Ninguém falou que era não proporcional. Hoje em dia, infelizmente, o mundo está numa era do politicamente correto e do discurso do ódio. Você entra agora na página da Al Jazeera em inglês, reportando o atentado que teve na Turquia ontem, em Ankara, que foi perto de uma empresa de defesa. A Turquia atacou alvos no Iraque e na Síria, curdos. E as pessoas que comentam falam, não, vocês precisam atacar Israel, foi Israel que fez isso. Não, e ainda falaram, não, porque um ministro tal é iraquiano, então foi ele que fez o atentado, eles estão fazendo isso para desviar a atenção do mundo. As pessoas tendem a serem ignorantes e tentarem ligar qualquer coisa que acontece no mundo com isso. Então, não adianta, os países não têm um interesse do uso da força. Agora os Estados Unidos estão com umas eleições mais apertadas da história, ninguém sabe quem vai ganhar as eleições. Israel também não quer fazer nenhuma ação contra o Irã até as eleições, porque se Israel fizer uma ação, não importa que Israel faça, quem perder as eleições vão falar que perdeu por causa de Israel, por causa dessa ação. Você vê a responsabilidade que eles têm em relação a isso. Na verdade, já poderia ter acontecido se não tivesse tido vazamento que vazou. Talvez vazou de propósito. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu para tentar desviar os iranianos. O fato é, eu falei isso ontem numa palestra na IBMEC. Eu falei para as pessoas assim, o mundo que a gente vive hoje, ele tem 150 anos. Ou menos, 120 anos. O mundo democrático, liberal, onde você possa ter tanto discursos políticos como discursos econômicos, como eleições livres, imprensa livre e costumes livres. Esse mundo tem pouquíssimo tempo. E ele não sei até onde ele é uma maioria hoje. Também. Não, ele é uma minoria. Então, assim, é uma pequena maioria das pessoas não tem esse tipo de vida hoje em dia. A maior parte das pessoas do mundo não são livres, como nós somos aqui no Ocidente, no mundo livre. Coloco também Japão, coloco também Nova Zelândia, então não é só Ocidente, mundo livre. Então, esse mundo livre, ele foi lutado, conquistado, e ele precisa ser defendido. E às vezes a defesa precisa ser através
infelizmente, de armas. É isso que as pessoas não entendem a utopia do uso da força, né? Porque senão vão ter forças que vão vir tentar mudar o teu estilo de vida, a tua forma de vida, os teus valores em nome dos valores dessas pessoas. Sim. E se acabar com a gente tem a tolerância entre nós. Só que a gente não pode ser tolerante entre nós e também ser tolerante com aquele que é intolerante e quer acabar com a nossa tolerância. Mas isso acontece hoje. Acontece. É o que as pessoas esperam. Quem fala em cessar fogo hoje em Gaza, aqui na Câmara dos Deputados brasileira, tem um monte de gente que fica gritando o tempo todo cessar fogo, cessar fogo, cessar fogo. Sim. E aí a gente pergunta, tá bom, cessar fogo. E depois? O Lula falou ontem alguma coisa, não, porque estabeleceu negociações de paz. Que paz? Com quem? Com Hamas? Coloca alguém do Hamas, então, para negociar paz com Israel, onde o final da resolução, Israel continua existindo. Além de não ser a solução sentar com Hamas, o Hamas não quer sentar com Israel. Em momento nenhum. Se o Hamas quisesse sentar para negociações diretas com Israel, para um acordo final, onde eles iriam abdicar da violência, do terrorismo e da conquista de todo Israel e iriam aceitar talvez um Estado palestino em Gaza, Cisjordânia, com troca de territórios e tal, no dia seguinte iam sentar. Porque Israel sempre sentou com seus inimigos para negociar. Porque vai sentar com quem? Com seus amigos? Ele sempre sentou com seus inimigos. Só que talvez a motivação também de não sentar é o mundo de hoje. Porque o mundo hoje se criou... A gente falou em guerra, em armas, mas tem hoje uma arma que é a mídia social, a internet, a maneira de espalhar as notícias, o moderno falar fake news. E isso virou a maior arma e deixou até grupos terroristas com mundo de simpatizantes e que eles aprenderam que qualquer mentira... que o maior absurdo que vai se falar se torna uma verdade. Não, sim. São vários elementos que contribuem para a situação atual. Isso é um dos elementos. Aí você tem um elemento da Revolução Cultural, a Revolução Identitária em 66 na França, que a causa palestina entra, a causa judaica sai. Aí você tem a Aliança Verde e Vermelha, que a gente chama, que o Ben-Dror Yemeni chama de Aliança da Extrema Esquerda no mundo anticolonial, anti-opressor, antirracista, pró-povos originários, onde a junção é com o Islã radical, como povo originário islâmico da região que foi conquistado, que é uma falha histórica também. Que é uma falha histórica também, tudo bem. É que para entrar na narrativa precisa criar um bicho-papão, né? Precisa criar um monstro. E aí cria-se o movimento sionista branco europeu colonizador, amando dos ingleses e dos franceses para vir conquistar terras árabes na Palestina, que nem os cruzados fizeram 1000 anos atrás. Essa é a história que contam nas universidades. Isso e eu vou te dizer, o nosso diagnóstico no nosso trabalho, a gente diz o seguinte: nós estamos num lugar dentro da imprensa muito melhor do que estamos na academia. Mas isso é um trabalho de base feito pelo esse movimento islâmico radical. Isso é um trabalho na academia, que vem de anos e anos e anos implantando isso. Na academia, assim, a gente, por exemplo, tem uma relação muito boa. Não, na Stand With Us tem relação com todos. Temos relação com pessoas de esquerda, temos relação com partidos de esquerda, a gente tem um departamento político de direita, de centro, temos relação com... temos um relacionamento muito bom com a imprensa, muito bom. A gente tem um relacionamento com todas as televisões, com os diretores de jornalismo. Nós fizemos 2 viagens a Israel, né, com a parceria da Federação e da CONIB. Outro dia a gente teve uma aula sobre Líbano no escritório, eram 15 jornalistas com almoço. A relação com a imprensa, mesmo que todos sejam críticos de Israel, tudo bem. A imprensa normalmente é crítica. As pessoas precisam entender isso também. Isso é uma autocrítica que eu faço. As pessoas ficam falando que a imprensa
A imprensa, ela é crítica, ponto. O papel da imprensa no mundo livre é criticar. Esse é o papel fundamental da imprensa no mundo livre. A não ser que você queira... Mas desde que traga fatos... Concordo. Sem dúvida que ela poderia melhorar o seu trabalho. E assim, da mesma forma que a imprensa, o papel dela é criticar, o nosso papel pode ser criticar a imprensa. Mas a gente está mas na academia, se você vai para a academia, se você vai para Harvard, para Columbia, para New York, para USP, você tem um problema crônico. Você tem um problema de discurso de ódio aceitável. Você tem um problema crônico de visão de mundo anacrônica, de bipolar, completamente ultrapassada. As revoluções hoje, eu acho que as revoluções entenderam que se querem implantar alguma revolução é através da educação desde base. Isso. E principalmente na universidade, onde você forma as pessoas para a vida ou até para cargos futuros. Então, se você tem esse trabalho e foi investido bilhões de dólares... Do Catar, principalmente. Do Catar. Do Catar, o Kuwait, mas o Catar investiu. O Catar comprou, o Catar bancou inúmeras cátedras universitárias. A história do Catar é interessante, daria um podcast inteiro. Sim. O Catar tem uma breve palavra, né? O Catar tem desculpa, eu estou falando, não estou nem vendo suas perguntas aí. Não, estou... O governo do Catar, ele flerta com o movimento... O Islã do Catar é um Islã que é um Islã que conversa com a Irmandade Muçulmana e com o Arabismo. Ele conversa com movimentos islâmicos sociais. E a Irmandade Muçulmana é um movimento islâmico social, primordialmente, né? Começa com, obviamente, que ele tem aspirações políticas, mas ele é um movimento islâmico social, de levar as pessoas para a mesquita, de preservar a cultura e tudo mais. Então ele conversa com eles, e o Catar, ele tem ele se vê como um expoente de política externa independente, de um mediador. Ele tem muito recurso, ele queria ter um papel central no Oriente Médio. Ele queria ter um papel central no Oriente Médio, e nesse papel ele visualizou, nos anos 2000, depois de abrir a Al Jazeera de 99, ele visualizou que o conflito palestino-israelense ele consegue concentrar e harmonizar e homogeneizar a população do Oriente Médio como um todo, porque todo mundo tem interesse nesse tema e todo mundo meio que tem a mesma opinião sobre o tema. Não é uma maneira de se defender? Porque o Catar é um ovinho... Então, isso é um dos pontos principais, né? Isso é um dos pontos. Um desses pontos principais é uma das formas que o Catar tem como é que fala? De fazer o soft power dele através de vários pontos. Mas o interessante disso lá por 2005, 2006, quando o Hamas ganha eleições, e o Hamas toma o poder em Gaza, o Catar entende, aqui tem um player que é membro da Irmandade Muçulmana, nós gostamos de movimentos sociais religiosos, e nós temos aqui um grupo que está central na causa palestina, e a causa palestina é central no mundo árabe. Como é que eu ganho influência? Eu vou apoiar esse grupo. E começa a ter uma relação com o grupo, de apoio ao grupo. Aí quando tem a guerra civil na Síria, e o Khaled Mashal era o chefe do birô político do Hamas, e acaba ficando do lado dos rebeldes, achando que o Bashar al-Assad ia cair. O Bashar al-Assad não cai, o ditador sírio, e eles acabam saindo da Síria porque fica numa situação insustentável com o governo sírio. Aí eles saem, ficam temporariamente na Turquia e vão para o Catar, que dá casa, comida e roupa lavada para eles. E essa relação começa a ter uma influência muito grande do Catar à causa palestina, que, por sua vez, tem uma influência grande no mundo árabe inteiro.
E foi assim que o Qatar construiu. Isso é uma das coisas que o Qatar faz. A segunda coisa, bancar cátedras em universidades. Terceira coisa, constrói prédios para organizações internacionais. Não, se enfia em esporte, se enfia Então, em tudo isso... que é coisa que aparece na mídia de uma forma... Avi, eu falei em Genebra, lembra? Em Sim. março. A gente foi para Genebra falar no Conselho de Direitos Humanos. E tem uma sala famosa que tem aquela pintura colorida no teto e tal. Justo quando eu ia falar, no dia que eu ia falar, o microfone da sala falhou e mudaram a gente de sala. A sala do lado era uma sala maior que essa, parecia uma sala da Assembleia Geral da ONU, então uma disposição não circular, porém meio que oval das cadeiras e microfones. E quando você entra na sala, uma arquitetura maravilhosa, quando você entra na sala tem uma placa escrito doado pela família real do Qatar. O prédio inteiro foi construído pela família real do Qatar. Eles doaram o prédio para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, para ter outro prédio, para ter o prédio adjacente. Sendo que durante a Copa do Mundo que teve no Qatar, você tem casos e casos de trabalho escravo, de pessoas morrendo, de 0 direitos trabalhistas, 0 direitos humanos, enquanto pessoas de países 0 pobres... direitos das mulheres. Não. Nem mulher podia ir direito para assistir Copa do Mundo. Não tinha álcool, era só em determinados lugares. Mas eu estou nem falando do álcool, que é uma questão de costume, eu estou falando assim, trabalhadores do Sri Lanka, de Bangladesh e do Paquistão que foram para lá trabalhar, construir os estádios, não podiam sair do estádio. E o contratante era dono do empregado. O empregado não podia fazer nada sem sua autorização. E esse é o Qatar, entendeu? Que a ONU deixa construir um prédio. É demagogo, é uma hipocrisia sem limite, entendeu? Ninguém fala nada. Sim, Agora, recentemente, o Guterres encontrou o Putin, anteontem, no BRICS. Né? Aí vai um monte de países ficar falando mal de Israel, enquanto quem está lá é o Putin, é o Xi, é o cara do Vietnã, é o cara da Etiópia, tudo gente envolvido com um monte de coisa, mas só Israel, que não está presente, não tem como se defender. Esse é o mundo que a gente está hoje em dia. E para onde vai? Se a gente, eu busco sempre o lado cheio do copo. Eu acho que lado vazio não falta. Mas para onde vai esse mundo? Para que lado que... Porque se a gente olhar até a região, a geopolítica da região do Oriente Médio, e eu olhar a Arábia Saudita de um lado e Irã do outro lado, que para mim é a grande briga da região é essa, porque você tem xiitas e sunitas, você tem persa e árabe, você tem 2 poderes que estão brigando pela hegemonia da região e que tem uma certa vontade dessa parte sul da Península Árabe, de Jordânia para baixo, vamos falar, que se estabelece uma relação um pouco mais tranquila naquela região. Até de medo da própria existência deles. Porque Irã não vai só atacar Israel. Se Irã tiver uma arma nuclear futuramente e conseguir fazer alguma coisa com Israel, o primeiro alvo é a Arábia Saudita. Eu acho que eles não querem construir a bomba para necessariamente atacar a bomba, porque é muito difícil você usar a bomba nuclear. 2 países que têm bomba nuclear... Eu acho que eles querem a bomba para não serem atacados, para ter uma certa dissuasão. Você já viu alguém atacar o Paquistão? O governo paquistanês? Mas assim, olha que o Paquistão é um país mais calmo que o Irã, né? Alguém ataca a Coreia do Norte? Não. Então eles querem a bomba, provavelmente, para sobreviver o regime, né? Eles sabem que um poder externo maior que o deles conseguiria derrubar o regime. Sem a bomba, eles estão vulneráveis. Com a bomba, eles estão protegidos e eles criam o que a gente chama de nuclear umbrella, né? Guarda-chuva nuclear, que dá aos grupos que eles apoiam, como os Houthis, e o Hezbollah, e o Hamas, e as milícias xiitas no Iraque, mais coragem e uma proteção de um país que é um poder nuclear para poder fazer suas ações. Para onde o mundo vai? Como eu falei antes, a gente está num mundo relativamente novo. A gente tem 150, 170 anos pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Americana, a ideia de república, cidadania, direitos humanos, tudo isso é novo, né?
Israel é novo, o Líbano é novo, a Síria é nova, todos os países lá são novos, a Revolução Islâmica no Irã tem 50 anos. Parece que é muito tempo no nosso tempo de vida. 120 anos que um ser humano vive. Mas na história do mundo, 50 anos não é nada. É muito pouco tempo. E às vezes existem mais coisas que precisam acontecer que demoram mais tempo que um tempo de vida de um ser humano para que exista uma mudança. Daqui a 120 anos, todo mundo que está vivo na Terra hoje não vai estar vivo. E todo mundo que vai estar vivo na Terra daqui a 120 anos ainda não nasceu. Né? Ou está nascendo agora. E quando você pensa isso, você fala assim, poxa, em 2154... 2144, daqui a 120 anos, a Terra vai ter em torno de 10 bilhões de pessoas e nenhuma dessas pessoas nasceu ainda. Tudo que a gente conhece vai ser gerido por pessoas que ainda não existem. Tudo, todos os países, todos os governantes, todo o reinado, os impérios, as bombas nucleares e o exército, tudo, absolutamente tudo. Isso é uma informação de se pensar que o mundo daqui a 150, 200, 300, 400 anos, essas questões vão se resolver, na minha opinião, para caminho a o que a gente chama de cooperação e integração. A Europa viveu 1000 anos de guerra, morreram milhões de pessoas, 2 guerras mundiais, até que no plano Marshall, pós-Segunda Guerra Mundial, fez um crescimento econômico, teve integração econômica, passou cooperação para ter integração. A União Europeia é o resultado do fim da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que não estou dizendo que não vai ter ou vai ter uma Terceira Guerra Mundial. Para ter Terceira Guerra Mundial precisa ter o envolvimento de 2 potências. Então você precisa ter um envolvimento da China, da Rússia e dos Estados Unidos na mesma guerra. Pode ser que exista? Sim. Acho difícil, porque o mundo hoje não tolera muito uma guerra mundial de 6 anos. O que vai acontecer nessa guerra mundial? Que armas eles vão usar? Né? Vai ser uma guerra mundial limitada a não uso de armas nucleares? Vai saber o que vai acontecer. Então, mas eu acho que, inevitavelmente, o Irã não vai ser permitido a ter uma bomba nuclear. Se eles tomarem a decisão de construir o artefato, que ainda não tomaram, vai ser destruído o programa nuclear. O regime vai ser atacado pelos Estados Unidos, por Israel, por uma coalizão de países, que seja. Eu acho que esse regime está fadado ao fracasso, porque a população iraniana gostaria de se ver livre dele. Muitos iranianos são contra o regime, lá dentro do Irã. Eu acho que no momento que o regime cair, os grupos perdem força, porque da mesma forma que a União Soviética caiu, os grupos marxistas perderam forças, a OLP perdeu força, a FPLP perdeu força e por aí vai. E aí a gente poderia caminhar para um futuro de acordos. Com o fim da guerra em Gaza, na minha opinião, e a troca do governo de Israel, que está muito desgastado, eu acho que é inevitável uma relação entre Israel e a Arábia Saudita. E isso vai trazer uma estabilidade econômica. Então, pode ser que daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, a gente viva quem estiver vivo, viva um mundo onde seria inimaginável a gente falar hoje o que pode vir a acontecer daqui a 300 anos. Da mesma forma que em 1850, se pegasse o maior cientista político de Sorbonne, na França, e falasse o que vai acontecer entre as relações entre França e Alemanha, ele jamais ia falar que a França e a Alemanha iam ser melhores amigas e de que um francês e um alemão iam viver em Paris e Berlim, cada um em capitais diferentes, trocando, trabalhando e usando a mesma moeda. Imagina. E você, com todo esse futuro talvez melhor, ele não dependeria de uma base implantada hoje, e a educação que a gente fala. Sem dúvida. E isso que eu não vejo ainda uma mudança em alguns lugares de uma educação mais, vamos falar, democrática. Mas a educação democrática vem de valores liberais, de valores ocidentais, valores que fazem parte da sociedade que a gente vive aqui no Brasil. Nem todo mundo acha que a democracia e a liberdade são valores plausíveis. Tem lugares que a educação democrática é vista como um perigo, uma ameaça, como um problema, e por aí vai. Mas
já que viemos até aqui para o Brasil mesmo, e não só na questão Oriente Médio, na questão geral de democracia aqui, como é que a gente consegue mudar um curso para ter... Porque o mundo está nos extremistas, tanto para a direita como para a esquerda. Como é que a gente consegue trazer um mundo para um lugar um pouco mais equilibrado? Tem alguma maneira da gente trabalhar isso? Olha, a gente pode sim influenciar as pessoas, os governantes e os tomadores de decisão do mundo livre para terem responsabilidade em relação à educação do mundo livre. E a gente só pode desejar e influenciar aqueles do mundo não livre a adotarem uma educação tolerante. Tudo é a base da educação, né? O slogan da Stand With Us é Educação, Caminho para a Paz. Né? A visão da Stand With Us é mudar a cabeça das pessoas em relação a Israel através da educação, porque através da educação a gente muda a cabeça das pessoas, e Israel seja aceito, né, no mundo como um país normal, e a gente diminua o antissemitismo, mas o mundo não é perfeito, nunca vai ser. O mundo é um lugar cruel. Eu acho que o mundo nunca vai gozar de plena sabedoria e plenos valores e nunca mais vai acontecer nada. Vai ter momentos mais prósperos e momentos menos prósperos. Mas com essa mídia social e tudo, pelo menos uma coisa que eu estou vendo é decadência de valores, decadência de informações. Pessoal lê muito menos, pessoal se informa muito menos, o embasamento das atitudes das pessoas são muito rasas. Tudo tem que ser do trem, tem que ser uma coisa que eu vou porque todo mundo vai. É um pouco... Eu estou sentindo ao contrário, que a gente, em vez da gente usar as ferramentas da modernidade para ser um pouco mais profundo, para tentar ter um mundo, como a gente fala muito de Israel, se usa essas ferramentas para o bem da saúde, para o bem-estar, para novas tecnologias, para a modernidade. Mas do outro lado a gente vê que se usa isso para discurso de ódio, intolerância. Exato. Até um dia que as democracias vão eventualmente regular, não sei, fazer alguma coisa para tentar punir as pessoas com as redes sociais. Realmente. Porque eu falo que muitas vezes redes sociais, e eu falava isso há 10, 12 anos atrás, até escrevi isso, e coloquei o seguinte: redes sociais, tem muita gente que se revelou, que são os covardes atrás da tela, que ficam lá, escreve qualquer coisa, às vezes com um perfil fake, não precisam se justificar, e colocam, e isso mata pessoas. Então, eu acho que você não precisa regular o que as pessoas escrevem. Mas você, por exemplo, pode evitar que existam perfis de pessoas que não existem. E você só pode registrar, por exemplo, um perfil. Tirar a carteira de motorista. Você precisa ser você, certo? Você precisa ir lá, você precisa provar que é você. Você precisa colocar digital, você precisa fazer o teste, você precisa fazer um monte de coisa. Aí você está com o carro na mão. Se você fizer, você pode ir para onde você quiser com o carro. Ninguém vai te limitar. Mas se você fizer uma coisa errada com o carro, você vai perder o direito de você dirigir ou você pode ir preso. Certo? Certo. Imagina só redes sociais como um carro. Onde você se registra com um RG, você faz lá, você aceita os termos. E a partir de agora, teu registro está sobre o teu valor. Aquilo lá é teu carro, é tua responsabilidade. Você pode ir para onde você quiser. Então a democracia também tem que ter regras. Só que você tem que... Se você escrever alguma coisa que seja contra as regras, né? Se você for racista, você vai ser processado, você pode ser preso. É isso. Não pode bater o carro. Sim, mas a gente não vê isso acontecendo hoje. Porque existe as pessoas falam que... Eu não estou nem falando de regular
regular o que você escreve. Não estou falando de regular as redes, no sentido... Apesar de a imprensa, você ter uma liberdade acadêmica, uma liberdade de fala na imprensa brasileira. Mas ela, no fim das contas, é regulada pela legislação. Se você for racista no jornal, o jornal é processado. Então, dentro das redes sociais, você precisa ter um controle de quem está postando. Você não pode ter um perfil que a foto do perfil é um copo e a pessoa chama um nome falso, não verificado, sem nenhuma verificação. Você consegue entrar no Uber e fazer um perfil falso, com nome falso, com cartão falso? Não, você precisa ser você. Sim. Então, as redes sociais precisam ser a pessoa. E por que não acontece? É uma boa pergunta, tem que perguntar para uma boa pergunta. Deixa eu só, antes da gente terminar o bate-papo, nós temos ainda 101 reféns em Gaza. Nós temos ainda um antissemitismo latente no mundo. Se você tivesse todos os recursos do mundo, como é que a gente tenta resolver questões que supostamente são óbvias, claras, para um mundo democrático, um mundo que quer paz, um mundo que quer amor, e essas colocações, para um mundo que não liga que tem 101 vidas na mão, no poder de grupo terrorista, mulheres estupradas ou maltratadas, e eu estou fazendo esses balanços. Do outro lado, eu tenho um movimento dos mulheres livres do mundo, e aqui isso não vale. Ódio de antissemitismo contra o amor pregado, música, vida, bem-estar. Como é que você ia mudar com todos os recursos do mundo? Com todos os recursos do mundo, Isso. Eu ofereceria para cada uma das pessoas que está controlando reféns em Gaza $1 bilhão em alguma uma garantia de passagem para ele viver em paz e segurança em alguma ilha deserta, em algum lugar do mundo, ou sei lá, em algum outro país, contanto que ele vá até a fronteira e devolva os reféns ou os corpos dos reféns. Se fosse ilimitado, né, os recursos, né? E aí você ia gastar $100 bilhões, $101 bilhões, e ia receber os reféns de volta, e essas pessoas iam sair de Gaza e viver felizes da vida e provavelmente abandonar a ideologia delas, porque agora elas estão bilionárias em dólar. É isso. Israel ofereceu, e teve outro agora que ofereceu $100 mil. Sim, o CEO do SodaStream. Sim, $100 mil para cada uma das pessoas que eles soltarem. Isso coloca uma certa pressão, né, para que realmente pode ter muita gente interessada. É isso, uma garantia, assim, no mundo ideal, né? Faria isso para terminar a crise. A terminada a crise dos reféns, você consegue ter você consegue lutar contra o Hamas de uma forma mais eficaz. E eu acho que depois que quando os reféns voltarem, a situação de Gaza vai ser apenas conversar sobre quem vai governar Gaza. Não acho que existe mais uma guerra em curso, sabe, de larga escala em Gaza. Existem batalhas. O Hamas, hoje em dia, não tem praticamente nenhum batalhão organizado. Ele está tentando se reagrupar, não consegue. Ele tenta se reagrupar, Israel entra, destrói, prende um monte de gente. Eles não têm como se reagrupar. Mas Israel vai continuar fazendo isso ao longo dos próximos anos? Como é que vai ser isso? Se o Hamas vai tentar retomar... Eu não vejo Israel saindo de Gaza. Eu não sei em qual formato, mas eu não vejo Israel saindo de Gaza pelos próximos 2 anos. Mesmo com um novo governo novo. Sim. Eles vão ficar em zonas específicas, vão ficar em Rafah, vão ficar no caminho Filadélfia, vão ficar no norte, vão ter o caminho Netzarim, que divide Gaza no meio, vão ter pontos de controle,
não vai simplesmente voltar para a fronteira do armistício de 49 e dar Gaza de volta para quem for governar lá, porque é perigoso. Não é perigoso só para Israel, é perigoso para os palestinos. Mas não é território. Tá bom, mas em algum momento Israel vai ter que sair, mas esse momento não é agora. Agora é o momento de garantir a segurança de que isso não vai acontecer de novo. Até dos cidadãos que moram. Justo, são os mais atingidos. Sim. Eu escutei outro dia no Jornal de Israel. Sinwar foi a pessoa responsável por trazer o maior desastre da história de Israel e o maior desastre do povo palestino. O que o povo palestino passou agora é pior do que 48. Sem dúvida. Que eles chamam de Nakba. Sim. Né? É pior, porque em 48 morreram 13 mil palestinos. E teve o êxodo de 700 mil. Aqui morreram, de acordo com o Hamas, 40 mil. Vamos dizer que o número esteja errado, sejam 30 mil. Mas vamos falar 30 mil, mas desses 30 mil, todo mundo esquece talvez de falar... Não, 20 mil são terroristas. 20 mil são terroristas. Sim, mas então não é a proporção que todo mundo fala... Mas eu estou falando na perspectiva deles, não na nossa perspectiva. Na perspectiva deles, em 48 morreram 13 mil. A maioria não tinha 10 mil civis nesses 13 mil. Agora, vamos dizer que 20 mil, 10 mil, que sejam 7 mil, é muito civil. Muito civil. Não tenha dúvida. E a gente lamenta profundamente isso. Mas o Sinwar trouxe a pior destruição, a pior crise humanitária, o maior número de mortes da história do povo palestino. Para si próprio, com as suas ações. E ele ainda é considerado... O herói. Não, eu fui para da última coisa que eu poderia contar aqui de curiosidade. Isso é muito interessante, né? Eu fui com o professor Samuel, a gente foi para Ramallah em fevereiro. A gente entrou em contato com uma pessoa que fala hebraico, um árabe israelense, o Ziad Darwish. Ele é primo do Marwan Darwish, o poeta. Sim. Ele é de Acre originalmente, mas mora em Ramallah. Ele é assessor do Abbas para aquela unidade da autoridade palestina que faz interação com a sociedade israelense. Sim. A Yehida Leshituf Peulah im Interaction im Israel, uma coisa assim. Unidade de interação com a sociedade israelense e o governo palestino. E aí a gente foi para Ramallah, ele encontrou com a gente. Dentro do carro a gente falou em hebraico, fora do carro a gente falou espanhol, porque ele fala espanhol. A gente foi fazer uma reunião primeiro com aquele professor, que eu fugi o nome, palestino, que é responsável pelo IBGE palestino. Faz pesquisas. E a gente teve uma reunião muito interessante com ele, que ele falou o seguinte, a gente falou para ele, mas o Hamas tem uma aprovação tal, não sei aonde, tal. Ele falou assim, a tendência das pessoas palestinas em Gaza e Cisjordânia quando tem uma guerra, eles apoiam quem está atirando. Não importa quem esteja atirando. Se for o Hamas, se for a Jihad Islâmica, se for a Autoridade Palestina e tal. Quando está estagnada a situação, não tem guerra, mas a situação também não tem um processo de paz, a situação está simplesmente estática, não acontecendo nada, eles tendem a apoiar coisas que têm os seus valores. E quando tem um processo de paz andando e negociações, eles tendem a apoiar aqueles que protegem os seus interesses. Então ele fala que as pessoas tendem a mudar de acordo com a situação. Então ele falou, agora as pessoas falando que apoiam o Hamas, mas se tiver um processo de paz, eles não vão apoiar o Hamas, vão apoiar quem está apoiando o processo de paz, porque é de acordo com os seus interesses, se for de acordo com os seus interesses. Assim, não vou colocar minha mão no fogo, mas faz um certo sentido acadêmico, psicológico, que ele tem falado. E é engraçado que o apoio ao Hamas na Cisjordânia é maior que em Gaza, né? Porque eles não estão apanhando, né? Tanto como em Gaza, né? Não está acontecendo. Ou seja, se você vai para Ramallah, para cidades palestinas mais ricas, que tem as grandes famílias, que controlam, que a economia está andando. A gente estava numa rua que nunca vi, com a quantidade de Land Rovers que eu vi, maior que aqui em São Paulo.
uma atrás da outra. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Nem a situação de Gaza antes do Hamas, Não era que era era um lugar lindo, maravilhoso, com vilas e casas e praias e vida plena. Como hoje até na Cisjordânia, com todas as dificuldades, em alguns lugares que são sim controlados pela autoridade palestina, então eles têm uma certa autonomia, um certo estado deles que, se soubesse administrar isso com inteligência e para o bem da população, iam ter uma vida muito boa, como os árabes em Israel. Sim. Então, isso que talvez o mundo tinha que fazer se eu tivesse todos os recursos do mundo, eu ia trabalhar muito na questão midiática e educação. Nesse sentido, de mostrar que, primeiro, havia e tem como haver uma vida normal, plena, econômica e bem-estar das pessoas nessas regiões. Dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. A gente não quer melhorar aqui em São Paulo alguns bairros e ter uma vida melhor nesses bairros. E não é por causa de guerra ou alguma coisa que não tem. Nós temos a questão governança também. Então, existe essa possibilidade. E talvez para esse é o caminho de levar... se as pessoas conseguem enxergar que pode ter uma vida boa para eles, para os filhos deles, talvez isso balança um pouco essa questão até religiosa. Isso balança um pouco. Você pode praticar a sua religião, mas de uma maneira normal, de uma maneira que a gente vive a vida e pratica. O cara vai domingo para a igreja, vai para a mesquita na sexta e vai para a sinagoga sábado. Todo mundo pode viver desse jeito. A gente pode... e talvez tem que levar o mundo para esse tipo de caminho. É difícil, mas tem que ser dessa forma. E tem que entender... Não, eu ia falar só que é muito bonito, eu concordo. E para que a gente chegue nesse lugar, a gente vai precisar fortalecer as forças moderadas do outro lado. E para isso a gente vai precisar conversar e sentar com os nossos inimigos de hoje. E esse é o grande desafio de Israel. Eu acho que os israelenses hoje em dia estão feridos e com razão. Nós, nos incluímos, apesar de vivermos no Brasil. Mas a gente vai eventualmente precisar sentar com aqueles que, mesmo os mais moderados, não gostam da gente. E essas pessoas precisam ganhar força. Eu acho que a resposta do que a gente está pedindo, eu sempre falo isso também, eu falo assim, a gente passou pelo nosso iluminismo no Ocidente, o Oriente precisa passar pelo iluminismo deles, em algum momento isso vai chegar, em algum momento Deus vai sair do centro e o homem vai entrar no centro. Não estou minimizando a importância de Deus, mas a religião não pode ser o centro de todas as decisões e de todas as coisas que você faz, no que diz respeito à gerência da sociedade e ao governo, de como você governa e controla as pessoas. Quando isso existia na Europa, a Europa estava na Idade Média lutando guerras medievais em nome de Deus. Agora isso não acontece mais na Europa, mas acontece no Oriente, em partes do Oriente. E a gente precisa fortalecer as forças que vão conseguir mudar isso. E aí eu sempre falo que a reforma do Islã radical, que é 10% do Islã, está dentro do Islã. São as pessoas muçulmanas, pró-paz, pró-diálogo, pró-convivência, que vão conseguir, eventualmente, tomar o poder e fazer as reformas necessárias e prender as pessoas que querem fazer diferente. Quem fez a desnazificação da Alemanha foram alemães. Quem mudou o Japão foram japoneses. Com ajuda, mas foram eles que mudaram. Quem realmente pacificou Kosovo foram kosovenhos. No fim das contas, vai ter quem resolveu
Quem pacificou as divergências entre Irgun e Haganá foram os israelenses, foram os judeus. Quem unificou tudo para as forças de defesa de Israel foi judeus israelenses. A gente precisa, no fim das contas, entender que a gente é limitado em relação ao quanto a gente vai conseguir ajudar o outro lado, a eles resolverem os próprios problemas. A gente pode ajudar, indicar, adoraríamos poder ajudar mais, mas eles vão ter que encontrar um caminho. Como o Sisi falou uma vez, que algumas pessoas estão sequestrando e nós temos que ser aqueles que vamos tomar o poder de volta em nome da religião islâmica, em nome dos árabes, para um caminho de convivência pacífica com o mundo, no fim das contas. Por eles e pelo mundo. Espero que com esse otimismo que há uma saída e eu vejo a saída no Oriente Médio uma saída para o mundo. Eu não vejo a saída só regional. Eu acho que os conflitos são regionais, mas a consequência é muito maior do que isso e espero que a gente ache essa solução. Está na hora, na minha visão pelo menos, Gaza não tem mais o que guerrear lá. Não temos mais muita coisa para... Está praticamente objetivos postos da guerra, tirando esse fato dos reféns, já foram atingidos. Temos que achar, e talvez através de uma solução de negociação, vai trazer os 101 de volta. E se cessar lá, vejo que cessa também no Líbano, se acha uma solução. Cessa no Líbano, eu vejo também uma diminuição do antissemitismo latente do mundo. É um efeito cascata, é uma coisa que... A percepção de antissemitismo vai diminuir porque as pessoas não vão protestar na rua todos os sábados. O day by day, não tem o dia a dia que você tem um motivo latente para sair na rua, você nem sabe que significa as frases de efeito que você usa. Então... Espero que estamos nos momentos de acréscimo do segundo tempo já dessa guerra e que ela logo vai acabar. E espero que a gente viva um mundo um pouco mais tolerante, de verdade, onde a verdade, a convivência, a compaixão reina e não o ódio. Esse é o meu desejo, sou otimista de... Amém, amém. Amém, amém. Então tá bom. André, muito obrigado. É um prazer sempre, a gente pode ficar horas aqui, a gente sabe. Faltou um bom vinho. Faltou um bom vinho. Pra gente Próxima vez sem ter Próxima vez a gente vai fazer o programa mais num horário que a gente vai brindar com os nossos telespectadores. Então... Muito obrigado, ótimo dia, ano para todos nós e paz.